Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana da Moca. É um prazer tê-los aqui novamente conosco, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam derramados de forma abundante sobre a vida de todos vocês. Como vocês já devem ter percebido, estamos aqui em um novo cenário, já nos preparando para o nosso retorno, se o Senhor assim permitir, lá no dia 26 de julho. Mas a respeito disso, a gente fala mais um pouquinho no final da nossa transmissão. Nós, de praxe, queremos pedir a você que curta essa transmissão, que participe interagindo aí nos comentários e que também compartilhe o link dessa transmissão com seus contatos para que mais pessoas possam participar junto conosco desse momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. E queremos também pedir que para os pais que preparem as crianças, que já coloquem elas aí na sala, pois daqui a pouco nós teremos a história especialmente preparada para elas. E então eu quero, junto com você, que façamos uma oração, que peçamos ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele fale aos nossos corações, que mais uma vez sejamos abençoados e edificados pelo seu mover em nossas vidas. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio que temos de podermos, mesmo que virtualmente, nos ajuntarmos como um só povo para, ó Deus, a uma só voz, um só coração, prestar o culto que é devido ao Senhor, erguermos as nossas mãos e as nossas vozes e adorarmos o nome santo do Senhor, podermos livremente abrir a Tua palavra e dela ouvirmos as palavras de vida. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por Cristo Jesus, o Senhor e Redentor das nossas vidas, pois é somente por meio da Sua obra, dos méritos conquistados ali na cruz, é que temos, ó Deus, essa oportunidade de podermos nos achegar ante a Tua presença, podermos derramar os nossos corações e podermos ser ricamente abençoados pelo Senhor. E nós, ó Deus, aqui humildemente pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, dirija cada ato desse culto, que o Senhor, ó Deus, conduza as nossas vidas a verdadeira adoração, que sejamos, ó Deus, mesmos encontrados como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que a palavra do Senhor, ó Deus, possa mesmo ser gravada no mais profundo do nosso coração, que a nossa vida seja mais uma vez transformada pelo Senhor, ó Deus. No nome de Jesus, fala a todos nós, é o que te pedimos. Amém. Olá! Hoje eu trouxe uma história muito legal para vocês, mas antes eu tenho aqui a minha caixinha de primeiros socorros. Vamos ver o que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Olha o que eu tenho aqui, uma injeção. Ai, melhor deixar isso aqui para lá. Tem aqui também uma caixinha para fazer curativos, né, quando a gente se machuca. Tenho aqui um termômetro para medir a temperatura, para ver se a gente está com febre, né? Eu tenho aqui uma coisa muito legal também. Olha só. Sabem o que é isso? Isso se chama estetoscópio. Quem aqui já foi no médico, no pediatra e viu o médico usando esse aparelho? Vamos lembrar como é que se usa? O médico coloca essa parte nos ouvidos e essa parte aqui vai no coração, né? Deixa eu ver o meu coração aqui, peraí. Tá fazendo assim, ó. Tum, tum. Tum, tum, tum. Muito bem. Esse aparelho aqui, o médico usa para escutar o coração, para ver se tá tudo bem com o coração. E muitas vezes, algumas pessoas que estão com algum probleminha no coração, o médico pode fazer uma cirurgia para arrumar o que está com problema,
ou pode indicar um remédio para a pessoa tomar, para sarar o probleminha no coração. Enfim, há várias formas de se cuidar do coração, não é verdade? E hoje eu vou falar do nosso coração. Mas antes eu vou guardar aqui as minhas coisas, o meu kit de primeiros socorros. Muito bem. Vou colocar ele aqui do ladinho. E vocês já devem ter reparado que eu tenho aqui um coração. Mas esse coração tá meio esquisito, não tá? Ele tá com um buraco aqui, um vazio. O que será que aconteceu com ele? Vocês sabiam, crianças, que há muitas pessoas que têm um buraco, um vazio no coração? É verdade, tem muita gente que tem um vazio no coração e não sabe como preencher esse vazio. Eu trouxe aqui alguns objetos, algumas imagens de coisas que as pessoas acreditam muitas vezes que pode preencher o vazio do coração delas. Vamos ver se isso é verdade? Tem gente que acha que quando tiver muito dinheiro, aí elas serão felizes. Porque aí vai preencher todo aquele vazio do coração, elas vão poder comprar o que elas quiserem e elas vão pensar, tô com uma vontade de ter um brinquedo assim. E elas vão lá e compram esse brinquedo. Hoje eu tô com vontade de trocar o videogame. E elas vão lá e trocam videogame porque elas têm dinheiro. Mas será que isso traz realmente felicidade? Será que isso preenche o nosso coração? Bom, vamos continuar. Tem gente também que acha que vai ficar muito feliz se comer. Elas só pensam em comer e acham que isso vai fazer elas ficarem felizes. Será que é verdade? Será que comer preenche o vazio do nosso coração? Também tem gente que pensa assim, se eu viajasse para muitos lugares legais, aí sim eu seria feliz. E a pessoa viaja, vai para muitas praias com muitos coqueiros, ficam na sombra da praia, tomando uma água de coco, vão pra Disney, vão lá brincar e viajam o mundo inteiro. Mas será que essas pessoas são felizes também? Vamos pensar sobre isso. Tem gente que fala assim, eu não sou feliz, mas se eu tivesse uma casa, a casa dos meus sonhos, aí eu seria feliz, aí o meu coração estaria preenchido. E aí a pessoa compra a casa dos sonhos, pensa numa casa com piscina, uma casa com um quarto com todos os brinquedos mais legais que existem. Já pensou? Vamos colocar a casinha aqui também. Será que isso traz felicidade também? Será que isso preenche o nosso coração? Tem gente também que pensa que se tiver um carro muito legal, o carro dos sonhos, aí seria feliz. Tem gente que pensa assim, se eu tivesse um carro, o carro mais maravilhoso do mundo, eu ia poder viajar, ia poder ir para qualquer lugar que eu quisesse, eu não ia ficar pegando ônibus, pegando metrô, não, eu ia poder ir para qualquer lugar a hora que eu quisesse. Se eu tivesse um carro, um carrão, eu ia ser feliz. Mas será que essa pessoa, se tivesse o carrão mesmo, seria feliz? Tem outras pessoas que acham que se tivessem muitas riquezas, joias preciosas, muito caras, ouro, diamante, tem gente que acha que isso faria ela feliz. Vamos colocar esse anel aqui também. Será que todas essas coisas podem preencher um vazio que existe no nosso coração? Olhando assim, a gente pode concluir que todas essas coisas são legais de ter, né? Poxa, já pensou a gente ter dinheiro para comprar o que quiser, ter uma casa legal, poder comer as coisas gostosas?
Ter um carrão, viajar, todas essas coisas são muito legais, não é mesmo? E tudo bem se a gente tiver. Mas essas coisas aí não preenchem o vazio do nosso coração. Sabem por quê? Porque todas essas coisas são passageiras. O dinheiro vem, mas ele acaba. A comida a gente come, mas também acaba. Muitas vezes a gente enjoa das comidas, não é? As joias preciosas também são legais de ter, mas elas vão também. O carro do ano hoje, o ano que vem, já não é o último lançamento, né? A casa também é uma coisa legal de se ter, mas ela também não pode preencher o vazio do nosso coração. As viagens, viajar é legal, nós guardamos ótimas memórias, lembranças, não é verdade? Mas as viagens também acabam, não é? Mas hoje eu vou contar para vocês algo que pode preencher o nosso coração. E pode preencher o nosso coração para sempre. Querem saber o que é? Está bem aqui. A única forma de nós preenchermos o vazio que está no nosso coração é com Jesus. Quando Jesus entra no nosso coração, não há mais nenhum espacinho faltando. É verdade, o vazio do nosso coração é exatamente do tamanho de Jesus. E sabe o que é mais legal disso tudo? Que quando Jesus entra no nosso coração, ele nunca mais sai. Para sempre nós teremos Jesus conosco. Isso não é maravilhoso? Sabe de uma coisa, crianças? A Bíblia diz que nós vamos passar por momentos difíceis aqui na nossa vida na Terra. Nós teremos dias felizes, mas teremos dias tristes também. Nós teremos momentos alegres, mas teremos problemas. Isso porque nós vivemos num mundo cheio de pecado. Mas quem tem Jesus preenchendo o seu coração passa por todas essas coisas, por todos os problemas, mas ele não passa sozinho. É verdade, quando Jesus entra no nosso coração, nós nunca mais ficamos sozinhos. E nós podemos viver com a esperança de dias melhores. Um dia nós vamos morar no céu com Jesus. E lá no céu, crianças, lá no céu não vai ter mais nenhum problema, não terá mais nenhuma doença e o nosso coração estará completo, porque nós estaremos com Jesus. Então, crianças, neste momento eu quero orar com vocês. E você que ainda não pediu para Jesus vir morar no seu coração, você pode ter essa oportunidade agora. Vamos fazer isso? Então feche os seus olhos, junte as suas mãozinhas e orem comigo. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor entre no meu coração e nunca mais saia. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até a próxima. Que bênção, mais essa história para os nossos corações. Queremos agradecer a nossa irmã Renata pela colaboração, pela produção de mais essa história que com certeza edificou as nossas vidas, e queremos também louvar ao Senhor, que transforma e preenche os nossos corações e que nos faz experimentar esse verdadeiro contentamento a despeito das circunstâncias que nós estamos vivendo. Cristo é aquele que nos faz deixar aquilo que é transitório e passageiro e nos faz valorizar e desejar aquilo que é eterno, o reino celestial. E continuando a falar a respeito dessa mudança e dessa transformação que Cristo opera nas nossas vidas, nós vamos fazer uma primeira leitura da palavra do Senhor, que encontra-se lá em Colossenses capítulo 1, dos versículos 13 a 22,
que é uma belíssima declaração de Paulo a respeito da obra e dos seus efeitos redentivos de Cristo sobre nós. E então, a partir do versículo 13, lá do capítulo 1, Paulo diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E diante de uma verdade inegável e tão bela como essa, dessa obra magnífica que Cristo fez em nós e por nós, nos livrando dos grilhões do pecado, nos libertando do império das trevas, nos trazendo vida e comunhão novamente com o Senhor, a nós nos cabe então aqui louvarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor. E eu quero convidar a você que mesmo aí da sua casa, juntos louvemos ao Senhor. Barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. A minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Eu encontro vida eterna, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. A minha fé firmada está em ti,
Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor, meu Deus, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos mais uma vez nos achegar ante ao trono de graça e de misericórdia do nosso Deus. Ó Pai, palavras nos faltam para agradecer tudo quanto o Senhor fez por nós e em nós. Como cantamos, nós somos gratos, porque agora o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que tem domínio sobre as nossas vidas. Obrigado porque por meio de Cristo Jesus o pecado e a morte agora não tem mais domínio sobre as nossas vidas, mas já foram tragadas, e aguardamos aquele momento em que nós, glorificados pelo Senhor, teremos tudo isso completamente extirpado das nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor continue agindo em nossas vidas, transformando a cada um de nós, nos amoldando à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, pois o desejo, ó Deus, do nosso coração é de fato te servir, te adorar, bendizer o teu nome, honrá-lo com palavras, com pensamentos e com atitudes. Por isso, ó Deus, trabalha em nossas vidas e continue, ó Deus, essa boa obra que o Senhor já iniciou em nós. É no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor amado, que oramos. Amém. Eu quero convidá-lo para que façamos mais uma leitura da palavra do Senhor. Essa porção encontra-se agora lá no Salmo de número 86. Nós vamos ler os versículos 11 a 13, onde diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. E nós vamos mais uma vez louvarmos ao Senhor, agora com a participação do quinteto da nossa igreja, que louvarão ao Senhor, fazendo essa oração, desejando que todos nós, a cada dia, possamos estar mais pertos e mais próximos do Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixa adorar tudo que há em mim.
comparado ao que vem. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me entregue te adorar, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco ser, se comparado ao que vem. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queremos mais uma vez agradecer às nossas irmãs que também colaboram conosco, nos ajudando nesse momento em que nós aqui estamos para louvar e adorar ao nosso Deus. E nós queremos aqui, como sempre temos feito aos domingos, de termos um momento de intercessão. Sabemos que os dias que temos vivido, nós temos enfrentado inúmeras adversidades, desencontros de informações, ainda estamos em meio a uma pandemia, e então cabe a nós, como povo do Senhor, dobrar os nossos joelhos diante dele, levantar as nossas vozes, pedindo que o Senhor intervenha em nossa nação, que abençoe o nosso povo, mas também a pedir que o Senhor intervenha em nossas vidas, pois sabemos que também muitas vezes vivemos em desacordo com a palavra do Senhor, quebramos os seus mandamentos e estatutos, não fazemos aquilo que o agrada. Por isso que o Senhor também tenha misericórdia e haja em nossas vidas, fazendo-nos a cada dia servos ainda mais fiéis a Ele e à sua palavra. E nós, então, vamos ter um momento aqui de oração silenciosa. Então eu quero pedir que você aí mesmo na sua casa agora tenha esse momento individual ou em família de oração
confessando seus pecados, intercedendo em favor da sua própria vida, mas também intercedendo em favor da nossa nação, pedindo que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade. Compartilhar o teu amor e tua justiça, amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo. Quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade. Compartilhar do teu amor e tua justiça, amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo. Quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Oh. Quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer
parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Eu quero parecer mais contigo. Eu quero parecer mais contigo. Amém. Que esse seja mesmo o desejo sincero do meu coração, do seu, sermos a cada dia realmente mais parecidos com o nosso Senhor. E o texto da nossa mensagem hoje encontra-se lá no livro de Jó, no capítulo 42. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 7 a 17, e esse será essa porção da Escritura onde nós vamos meditar nela. E então a palavra do Senhor nos diz: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra de Késia, o da terceira Querem Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos mais uma vez, meus irmãos, orar ao Senhor? Pai, a Tua palavra está aqui mais uma vez diante de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que possa nos atrapalhar, de agora ouvirmos a Tua doce voz. E a mim, ó Deus, eu te peço que o Senhor me ajude na exposição da Tua palavra. Que os meus lábios sejam fiéis ao Senhor. Não me permita, ó Deus, aqui proclamar qualquer inverdade a respeito da Tua pessoa ou da Tua palavra, mas que fielmente os desígnios do Senhor sejam proclamados nessa noite. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós é a perda da esperança. Ou seja, quando nós estamos ali a ponto de entregarmos os pontos, quase desistindo de nós mesmos, de lutarmos pela vida, pela saúde, pelos projetos que uma vez nós pensamos, arquitetamos,
e traçamos como objetivos para a nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Jó, para o seu livro, tudo o que aconteceu com ele até esse dado momento, nós podemos chegar à conclusão que Jó era um forte candidato a essa desistência, a abandonar tudo, a desistir da caminhada em razão de tudo aquilo que ele havia experimentado e que estava vivendo ainda. Afinal de contas, quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vamos ver que não sobrou nada para Jó. Ele perdeu todas as coisas: famílias, bens, amigos, respeito e a saúde. A sua vida virou cinzas. Em sua mente, até mesmo Deus parecia ser adversário e opositor. Diante de tantas circunstâncias trágicas que Jó experimentou, em um primeiro momento, o seu coração chegou a esse ponto de acreditar que Deus havia se tornado o seu adversário ou o seu opositor. Lá no capítulo 30, no versículo 20, Jó questiona a indiferença de Deus para com o seu servo. Ele ali diz: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. No versículo 21 desse mesmo capítulo, Jó chega a dizer que Deus havia se tornado cruel com ele. Pois ali está registrado: tu foste cruel comigo, com a força da tua mão me combates. No versículo 26 agora, Jó, ele diz que o Senhor estava sendo injusto com ele. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. E então, voltando lá para o versículo 19, nós vemos Jó chegando à conclusão, uma conclusão equivocada, mas chegando à conclusão de que Deus estava em oposição a ele, pois ali está registrado: Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Quando vamos lá para o livro dos Salmos, de forma específica no Salmo 46, ali no seu primeiro versículo está registrado que Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas quando olhamos para discursos como esse de Jó, registrado aqui no seu livro, podemos ver que parece que essa não é uma verdade para Jó. Que Deus não se parecia como um refúgio. Ele não tinha confiança em correr para os braços do Senhor, ou mesmo de se esconder nele nesses momentos de tribulação. Jó parece que também não reconhecia o Senhor como a sua fortaleza, pois ele estava se sentindo fragilizado diante do Eterno, diante do Senhor. Mas apesar de todo esse quadro de extrema desolação e de também fracasso, a Bíblia afirma no texto que nós lemos ali de Jó 42 que mudou o Senhor a sorte de Jó. E essa, meus irmãos, é uma afirmação maravilhosa. Não importa qual seja o meu estágio, qual seja o seu estágio, nem a precariedade da minha situação ou da sua situação, daquilo que nós estamos experimentando, Deus pode mudar a minha história. Deus pode mudar a sua história. Jó, a despeito de todo o questionamento que ele levanta, como vimos aqui no capítulo 30, ele ainda parecia, de certa forma, abrigar essas verdades no seu coração. No meio do livro, quando as muitas dúvidas estavam vindo à tona, tomando o seu coração, ele faz uma declaração de esperança no Senhor. Lá no capítulo 19 está registrado: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No fundo, Jó, ele sabia que a sua história não iria acabar assim, que não poderia acabar assim.
E diante, então, dessas verdades, algumas perguntas se levantam diante de nós. Em qual momento da vida você está passando agora? Você agora, deixando um pouquinho de lado a personagem Jó, a sua história, olhando para você, o seu contexto, a sua situação, a sua realidade, a sua vida, o que você está passando agora? Será que em meio às dificuldades que porventura você possa estar experimentando, será que você também não está pensando em desistir? Ou será que diante de dias tão difíceis como estamos vivendo, você tem andado desanimado e achando que é o fim? Hoje nós vamos ver, meus irmãos, que mudanças podem acontecer, que a história das nossas vidas podem ser mudadas radicalmente. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. A sua vida também pode mudar. Não há situação tão desoladora, não há situação tão difícil que não possa ser transformada pelo Senhor. Mas, então, uma primeira lição que nós extraímos desse texto que nós lemos, de Jó 42, é que mudanças ocorrem do lado de fora, quando mudanças ocorrem primeiramente do lado de dentro. E isso já foge muitas vezes à nossa compreensão ou os dias em que nós estamos inseridos a eles, porque geralmente acreditamos que as mudanças precisam ocorrer primeiramente do lado de fora, externo a nós, para que então as nossas vidas possam ser impactadas, mudadas e transformadas por essa realidade externa que foi radicalmente mudada. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a nossa única regra de fé e de prática, essa é uma verdade inegável que ela nos ensina, que mudanças elas ocorrem sim do lado de fora, mas quando mudanças ocorrem primeiramente do lado de dentro, no meu interior, no seu interior. Se você observou bem a leitura do texto, e eu tenho a certeza que sim, até aqui Jó vinha tendo uma concepção equivocada a respeito de Deus, uma visão completamente distorcida da pessoa e da obra do Senhor. Mas olha só como essa visão começa a ser mudada aqui a partir do capítulo 42. Nos versículos de 1 a 6 está registrado o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que diferença, hein, meus irmãos? Quando comparamos o que Jó afirma a respeito da pessoa de Deus, registrado ali no capítulo 30, onde lemos aqui alguns versículos, e agora essa declaração belíssima que Jó faz do Senhor aqui no capítulo 42. E desde o início do capítulo 42, há uma mudança radical na perspectiva de Jó em relação a Deus e às coisas que lhe estavam acontecendo. Ou seja, houve uma mudança teológica na pessoa de Jó. Ele começa a fazer uma nova leitura de Deus. Ele viu que as concepções que ele estava tendo a respeito de Deus estavam equivocadas, que não condiziam com a verdade, com a pessoa de Deus, com aquilo que ele revela e aquilo que ele garante ao seu povo na sua palavra. Mas preste atenção.
os fatos, as condições humanas, a sua situação, nada havia mudado, nada do exterior havia se transformado para que Jó chegasse a essa conclusão. Ele ainda continuava no mesmo estado deplorável de saúde. A perda dos filhos era irreversível. Ele continuava completamente falido. Ainda não havia nenhum bem. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo agora estava diferente. Jó inicia esse capítulo quebrantado e com uma nova compreensão de Deus. Antes ele estava questionando, brigando, argumentando, mas agora ele começa com um reconhecimento. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No capítulo 23, Jó fala da soberania de Deus. E este texto é um dos mais claros sobre o seu poder e domínio em toda a Bíblia. Mas Jó estava irritado, ele estava zangado por saber que Deus tem todo o poder e ele, Jó, é impotente nas mãos desse Deus. Ele que queria ter tudo em suas mãos, as rédeas da sua vida ali nas suas mãos para que ele controlasse tudo. A soberania de Deus, ao invés de ser consolo, nesse momento em que Jó se encontra com uma visão teológica errada, ela acaba se tornando uma ameaça para esse homem. Entretanto, aqui agora, no capítulo 42, ele fala novamente dessa soberania de Deus. Eu sei que tudo podes. No entanto, agora, Jó deixa de se sentir ameaçado por essa verdade e torna-se agora um adorador. Ele começa a louvar a Deus por ver a sua glória e a sua majestade. Ele agora entende que tem todo o motivo para descansar, porque sabe que mesmo em meio a toda a situação adversa que ele está vivendo, ele continua debaixo do controle do Senhor. Mas, quando ouvimos tudo isso, não é assim também que acontece conosco? Muitos veem na soberania e no controle de Deus, principalmente em uma sociedade pós-moderna como a que vivemos, onde sentimentos de autonomia e autossuficiência são elevados à máxima potência, como uma ameaça. Como assim? Deus controlar a minha vida, Deus controlar a minha história, eu sou o Senhor da minha história, eu controlo o meu destino, eu sei quais são os melhores passos e por onde caminhar. Entretanto, nós, como o povo do Senhor, que não somos moldados pelo espírito da nossa época, ou pelo menos não deveríamos ser, vemos na onipotência de Deus também razões para louvar, assim como Jó agora no capítulo 42, porque as nossas vidas, a minha e a sua, também estão nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. Jó, ele vive essas duas dimensões. No final agora do seu livro, ele está glorificando a Deus por isso, por essa soberania, por esse controle. A sua mente mudou, a sua cosmovisão e a sua teologia mudaram. Deus é o mesmo, mas essa mudança de mente foi determinante para a mudança dos fatos. Em nossos dias eu vejo muitas pessoas com um coração amargurado. Já viram que ser agradecido faz todas as coisas melhores? Gente mal-humorada vive em torno do seu umbigo e as suas preocupações e das suas preocupações e não avança na vida. Assim também ocorre com aqueles que se sentem vitimizados, que acham que o mundo, a igreja, Deus, amigos, a vida, todos lhe devem alguma coisa e que ele não é feliz porque não lhe deram a oportunidade. Mudanças, e grave isso, mudanças ocorrem quando a hermenêutica da vida muda.
Muitas vezes, nós queremos que outros mudem. E geralmente é isso, quase que via de regra, que acontece. Nós queremos que haja mudança, transformação na vida das outras pessoas. Mas deixe-me dar uma má notícia para você. Seu amigo não vai mudar. Seu filho não vai mudar. Seu marido não vai mudar. A sua esposa não vai mudar. E isso é ruim, não é? Mas algo acontece quando você, quando eu, mudamos a nossa postura, o nosso tratamento para com os outros. Um princípio clássico no aconselhamento cristão é: sentimento nem sempre gera fatos, mas fatos sempre geram sentimentos. Mudanças na nossa forma de agir determinam mudanças nos outros. Quando deixamos de tratar o marido de uma forma, nós quebramos o vício de comportamento que ele espera de nós. Criamos um novo princípio na relação ação e reação. Se você, homem, espera alguma mudança na sua esposa, comece a agir de uma outra forma. Comece a mudança por você. Nós precisamos, meus irmãos, se queremos alcançar outros patamares na nossa caminhada com o Senhor, no nosso relacionamento com Deus e com o próximo, deixarmos de terceirizar, de colocarmos a culpa no outro ou esperarmos que somente as outras pessoas mudem ou se transformem. Se desejamos realmente a mudança, a transformação, ela precisa começar em nós. Muitos comportamentos inadequados dos nossos filhos têm a ver com a forma equivocada com que os tratamos. Novas atitudes, maiores altitudes. Mas essa mudança que Jó experimenta, ela ocorre em 3 níveis. Primeiro, Jó, ele admite a sua estupidez e a sua arrogância. No versículo 3 do capítulo 42, ele diz o seguinte: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó percebe como ele tinha sido tolo ao achar que sabia mais que Deus, que o seu conhecimento da realidade era maior do que Deus, ou que Deus o estava tratando de uma forma injusta, retribuindo a ele de uma forma completamente diferente, como ele deveria ser retribuído. A sua ignorância, então, aqui agora, quando ocorre essa mudança, é admitido, e ele a reconhece quando ele vê a sua limitação diante da glória de Deus. É por isso que Calvino começa as Institutas da Religião Cristã, um dos maiores tratados teológicos escritos, dizendo que nós só conseguimos conhecer a nós mesmos quando nós conhecemos a Deus. Se você observar Isaías lá no capítulo 6, ele só reconhece a si como um pecador e que morava no meio de um povo que também era pecador, depois de olhar para o Senhor e ver a sua glória e a sua santidade. E assim também é conosco. Nós vamos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas concepções equivocadas, quando nós tivermos um maior vislumbre de quem o Senhor é. Jó agora tem uma compreensão exata da grandeza e da majestade de Deus. Quando ele entende quão grande Deus é e quão pequeno ele é, percebe que foi tolo demais e que falou demais. Mas, em segundo lugar, ele admite que a sua compreensão de Deus era apenas de terceira mão. Ele, na verdade,
não conhecia a Deus. No versículo 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele tinha pressupostos sobre Deus, ele tinha um conhecimento teórico a respeito de Deus, mas não tinha um conhecimento empírico, na prática, a respeito de Deus. Para Jó, ele até aqui, Deus era apenas um conceito e não uma realidade. E na maioria das vezes, essa também é a nossa realidade. Não temos experiências com Jesus, mas nós nos alicerçamos na experiência que outras pessoas tiveram com Cristo. E já para aqui de antemão, não há nenhum problema em sermos edificados com a experiência de outras pessoas. Eu creio que todos nós, em maior ou menor grau, nós já fomos encorajados, desafiados, sensibilizados ao ouvirmos o testemunho de vida de outros irmãos. Mas grave isso, cada um precisa ter a sua própria experiência com Deus. Cada um de nós precisamos conhecer o Senhor de forma prática. Quando Davi chegou diante de Saul dizendo que iria guerrear com Golias, Saul lhe deu vestimentas de guerreiro, espadas, capacete, couraça, e Davi disse que não poderia ir para a guerra daquela forma. Então, o que ele decidiu fazer? Ele se lembrou de como Deus já havia operado em sua vida. Deus o havia libertado do urso e do leão, e agora poderia sim libertá-lo do gigante ultrajante. Davi conhecia a Deus de primeira mão. Uma vitória anterior lhe dava um impulso para outra vitória. Ele conhecia a Deus não só de ouvir falar, mas conhecia a Deus também porque os seus olhos já haviam presenciado a graça de Deus sobre a sua vida. E isso acontece agora com Jó. Deus se torna real para esse homem. Agora os meus olhos te veem. E para que a minha história seja transformada, para que a sua história também seja transformada, esse é um ponto de suma importância. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós precisamos caminhar com o Senhor em cada um dos nossos dias. Deus não pode ser somente um conceito abstrato nas nossas vidas, mas a sua palavra, a sua verdade necessita se materializar no nosso dia a dia. E por fim, Jó admite o fracasso da sua própria justiça. Por isso, no versículo 6 ele diz: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Certo homem, ignorante e distante de Deus, foi convertido pelo Senhor a Cristo. E um amigo lhe perguntou como tinha sido a sua experiência com Deus. E então ele respondeu da seguinte forma: eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. E o homem retrucou: o que você fez e o que Deus fez por você? Ele disse: eu corri e me escondi o máximo que pude de Deus, e Deus me caçou implacavelmente até me alcançar. Mudanças geralmente se dão quando a forma de ler a vida e a leitura que fazemos de Deus são modificadas em nós. Os fatos não mudaram, e pode ser que os fatos vão continuar da mesma forma na minha e na sua vida. Mas em Jó, o foco mudou de atenção.
assim como também deve acontecer conosco. A situação não mudou, mas o coração mudou. É sempre assim que acontece quando oramos. Os fatos podem não mudar, mas o nosso coração experimentou outra dimensão da graça. Na maioria das vezes, o que importa não é o que acontece, mas como interpretamos aquilo que acontece. Jó não deixa de ficar admirado consigo mesmo, Jó deixa de ficar admirado consigo mesmo, com a sua justiça, os seus direitos, e agora percebe a sua pequenez diante do Senhor. É por isso que ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quão miserável era a sua realidade, quão triste ele, um verme pecador. Ele reconhece que não tinha condições de olhar para a santidade de Deus sem temor. Quando nos deparamos com o Evangelho, essa é a realidade que nós experimentamos. Somos piores do que imaginamos ser, mas a graça de Deus também é incomensuravelmente maior do que imaginamos. E é isso que nós precisamos, irmãos. Se realmente desejamos que as nossas vidas sejam transformadas, mudadas pelo Senhor, nós precisamos parar de dar ouvidos aos inúmeros ruídos que tentam dissipar a voz do Senhor sobre nós, que tentam nos colocar em um pedestal ao qual nós não somos dignos. A mudança começa quando nós reconhecemos que somos frágeis, que somos imperfeitos, que somos limitados, mas que cremos em um Deus que é todo-poderoso, que pode sim transformar, mudar a nossa história. E Jó admite esse seu fracasso ao contemplar a grandeza e a majestade de Deus. Mas, em segundo lugar, a história pode mudar quando oramos. A partir do versículo 7 do capítulo 42, ali está registrado: tendo o Senhor falado essas coisas a Jó, o Senhor disse também a Elifas o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra todos os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O texto mostra que Deus ficou furioso com a leitura equivocada dos amigos de Jó e disse que eles não deveriam orar porque ele não iria aceitar a intercessão de cada um deles. Deus então pediu para eles fazerem um sacrifício de 7 novilhos e de 7 carneiros, mas Jó é quem deveria orar e interceder pelas suas vidas. Esses amigos de Jó, contudo, acreditavam que Jó estava naquela circunstância, naquela condição, naquela situação de miséria, porque havia pecado contra Deus. E Deus agora inverte completamente a lógica desse raciocínio. E Jó poderia muito bem dizer, diante de todas as suas mazelas, diante de todas as suas dificuldades, diante de tudo aquilo que ele já havia experimentado: olha, Senhor, eu estou fraco, que outro ore por mim ou que ore no meu lugar. Na verdade, Jó tinha poucas forças físicas e espirituais para orar. No entanto, ele começa a buscar a presença do Senhor, a orar, a interceder pelos seus amigos. Veja como a palavra de Deus nos ensina: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos.
Quem precisava de oração? Será que não era Jó? Não parecia ser Jó doente, fraco, cansado, prostrado? No entanto, a sua vida começou a mudar enquanto ele orava pelos outros. Já perceberam como as nossas orações hoje muitas vezes são autocentradas? Em geral, oramos muito pouco pelos outros. Na maioria das vezes, oramos apenas por nós, buscando que o Senhor nos cure, nos restaure, que Ele opere um milagre em nossas vidas, que Ele faça uma mudança e uma transformação na minha vida, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho. E muito pouco nos lembramos daqueles que estão ao nosso lado, que caminham conosco, que podem também estar vivendo momentos difíceis em suas vidas. E diante de tudo isso, deixe-me aqui arriscar uma análise. Acho que estamos adoecidos demais e a vida encontra-se no mesmo patamar, não há um desenvolvimento, não há um progresso, porque eu e você estamos com os olhos voltados demais para nós mesmos. Nos deixamos ser dominados pelos sentimentos da autonomia e da autossuficiência. Nossas orações revelam essa tendência mórbida para a nossa introspecção, para sermos indivíduos autocentrados. Nós estamos adoecidos porque fomos contaminados pelo vírus do narcisismo, que tornou-se a base da nossa espiritualidade. O louvor é autocentrado, as orações são egoístas e personalistas. Se orássemos mais pelos outros, esqueceríamos um pouco desta vida introvertida e seríamos curados. Não somos curados porque não temos capacidade de olhar para os outros, de orar pelos outros e de servir aos outros. Gente deprimida vive uma relação de autoenamoramento. Torna-se importante demais para sair de si mesma e então adoece. A história de Jó mudou quando este orava pelos seus amigos. Jó era o doente, o frágil, e Deus pede para ele orar. Quando ora, a mudança acontece não apenas em favor dos outros, mas também em favor de si mesmo. Um dos grandes males dessa geração em que eu e você estamos inseridos é essa oração introvertida. Por isso, diante de verdades como essa, o que devemos fazer, o que eu devo fazer, o que você também necessita fazer na sua vida, é pararmos um pouco de orarmos por nós mesmos e passarmos a orar pelos outros. Mas em terceiro e último lugar, a história muda quando Deus quer, como Ele quer e no que Deus quer. A história, ela muda quando Deus quer, como Ele quer e no que Deus quer. Os versículos 10 até o 12, a sua parte B, dizem o seguinte: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o colocaram de todo o mal, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro.
Como já dissemos aqui, o livro de Jó é um dos livros que mais nos ensina sobre a soberania de Deus. Deus tinha um plano para Jó e cumpriu cabalmente esse projeto na vida do seu servo. Muitos dos nossos sofrimentos ocorrem por permissão de Deus. Ele nos permite passar por situações de tragédias e perdas, para que aprendamos verdades que só serão de fato aprendidas na trajetória dolorosa da vida. É o que encontramos lá em Romanos 5, Tiago 1. E certamente isso é muitas vezes misterioso demais para nós. Muitas pessoas, diante dessa realidade, como o que aconteceu com Jó, ou diante das tragédias mundiais, perguntam: Deus é o autor do mal? E a resposta pode ser sim e não. Ele não é o autor do mal moral, mas muitas vezes permite o mal natural. São mortes, perdas, dores, tragédias. Em Isaías 45, 7, um versículo difícil muitas vezes de lidarmos com ele, o profeta ali registra o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mas em que contexto Isaías está falando? O Senhor está falando isso ao seu profeta. Isaías estava profetizando que o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia e que era Deus mesmo quem estava fazendo isso. É nesse sentido que o texto está falando. Aquele mal tinha um propósito, era didático, era Deus quem o fazia, permitindo que o seu povo fosse levado para o cativeiro. O Deus que permite algo ruim para realizar os seus propósitos é o Deus que nos levanta para também cumprir os seus propósitos em nós. Muitas vezes nós enfatizamos demais as tragédias, as dificuldades, os percalços que acontecem em nossas vidas e muitas vezes dizendo: Deus, por que isso comigo? Mas nos esquecemos de tantas outras vezes que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos colocou de pé, da história que o Senhor transformou em nós. Deus permitiu que Jó passasse por todas essas aflições e agora Ele revela a sua graça, restaurando de forma repleta e abundante a vida do seu servo. A vida de Jó parecia ter chegado ao fim, mas para o Senhor a vida de Jó estava ainda cheia de possibilidades. Fatos novos e profundos ainda estavam para acontecer. Quando todos achavam que era o fim para aquele homem, Deus via apenas como uma reticência. E então, nos versículos 16 e 17, vemos registrado o seguinte: depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Para concluirmos essa nossa mensagem nessa noite, um pastor no seminário nos contou que há alguns anos atrás a sua esposa estava cansada de trabalhar com pessoas porque não via resultados de mudanças em seus corações. Elas repetiam constantemente os mesmos erros e viviam no mesmo patamar espiritual, não conseguia observar nenhum progresso, parecia não haver qualquer tipo de crescimento espiritual ou de maturidade. Não via qualquer tipo de mudança significativa na vida dessas pessoas, apesar de, domingo após domingo, elas estarem ali na igreja, de fazerem discipulado, de participarem de momentos onde a palavra é pregada ou ensinada. E então ele diz que certo dia ela desabafou com ele dizendo: as pessoas não mudam.
E ele conta que, de início, ele achou que ela estava certa. Afinal de contas, muitas vezes, ele mesmo tinha essa percepção. E será que não é assim que também que você se sente em alguns momentos? Mas em meio a tudo isso, uma palavra veio ao seu coração. Se as pessoas não mudam, não adianta pregar o Evangelho, porque o Evangelho fala essencialmente do poder de Deus em transformar vidas. Não é isso que encontramos lá em Romanos? No versículo 16, ali vemos: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se de fato concluímos que não há possibilidade de qualquer tipo de mudança, de fato, meus irmãos, não há qualquer expectativa. É melhor desistirmos e abandonarmos tudo. Mas, sendo o Evangelho poder, e eu creio que ele o é, podemos esperar operações grandiosas de Deus sobre a nossa história. Deus pode mudar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Ele tem todo o poder para mudar a sua história, a sua família, a vida dos seus filhos, a sua saúde e a sua desesperança. Talvez a sua realidade hoje seja de fracasso, tristeza, derrota. Você encontra-se no fundo do poço, tentando encontrar a luz no final do túnel, e quando você percebe, quando você vê a luz, percebe que na verdade é o trem vindo na direção oposta para te atropelar. A vida de Jó nos mostra como as coisas podem sofrer reviravoltas. Muitos ficam admitindo a possibilidade de desistir, porque não veem esperança na sua trajetória. Deus tem poder para tirar gente do monturo, do fracasso e trazê-los para a sua graça. E nós encontramos isso na Escritura Sagrada, a minha e a sua regra de fé e de prática. É o caso de Noemi, que chegou a se auto-intitular de Mara, que volta de Moabe para Israel, sentindo-se fracassada e achando que Deus a estava punindo. Tanto que ela diz: chamem-me de Mara, porque o Senhor me fez amargar. Mas cerca de 2 anos depois, entretanto, ela vai pegar no seu próprio colo um conhecido personagem bíblico, Obedes, que viria a ser o avô do rei mais amado de Israel, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E mais surpreendente ainda, o sangue daquele menino que agora estava ali no seu colo em razão do parto, seria o mesmo sangue que passaria pelas veias de Jesus, o Deus encarnado. Muitos anos depois, daquela linhagem, viria o Messias, Jesus, o Redentor da humanidade. Será que Noemi poderia imaginar a reviravolta que Deus faria na sua história? O livro de Ruth nos aponta para um Deus que age na história, que surpreende, nos fala de um Deus trabalhando, que há um Deus por trás dos bastidores, da cortina do teatro, do grande teatro de Deus. O livro de Ruth nos fala de um Deus em ação. A história, do ponto de vista bíblico, é muito mais que uma tragédia. Há um Deus controlando os acontecimentos, agindo na história e Senhor da história. Ele não se deixa surpreender por uma tragédia. Podemos ter certeza que há um Deus por trás de tudo, levando a história a um fim que já determinou. Deus pode mudar a sua história. A sua história também pode mudar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e logo em seguida nós vamos então receber a bênção do Senhor. E eu peço que você continue aí, pois ainda temos uns breves
comentários a fazermos e alguns avisos para trazermos a todos. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos de ouvir a sua voz, de sermos ensinados por Ti, de sermos também confrontados pelo Senhor. Pois muitas vezes, ó Deus, deixamos que as circunstâncias que nos rodeiam atrapalhar a nossa visão a respeito do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, em meio às dificuldades e aos percalços da nossa caminhada, deixamos de crer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é quem controla a história e a nossa vida, que o Senhor tem recolhido a Tua mão, impedindo que a Tua bênção seja derramada sobre nós. Questionamos muitas vezes o porquê de tais acontecimentos sobre as nossas vidas. E por isso, ó Deus, te pedimos perdão. Clamamos a Tua misericórdia sobre nós. E a nossa oração, ó Deus, é que, assim como Jó, tenhamos a nossa vida transformada pelo Senhor. Possamos enxergar quem de fato o Senhor é. Possamos reconhecer o Teu domínio e a Tua majestade sobre tudo e sobre todos. Que mesmo em meio aos dias mais difíceis da nossa caminhada, o Senhor está conosco e está transformando as nossas vidas. E agora, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vós e sobre o povo de Deus espalhada sobre toda a face da terra, e que essa bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós queremos então aqui fazer alguns agradecimentos. Primeiro a você que nos acompanhou, que junto aqui conosco levantou a sua voz, louvou, adorou, aprendeu um pouco mais da palavra do Senhor. Louvado e bendito seja o nosso Deus pela sua vida que tem nos acompanhado e que tem buscado esse crescimento e esse conhecimento do Senhor por meio de todos os trabalhos que nós temos realizado. Queremos também aqui agradecer ao nosso departamento infantil, hoje a nossa irmã Renata, pela história com que ela nos abençoou. Agradecer também às demais irmãs que todos os domingos têm trazido uma história para as nossas crianças, porque elas também necessitam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E também não podemos nos esquecer daquelas irmãs que durante a semana têm enviado aí as devocionais, as lições, para que os pais possam fazer o culto doméstico com as suas crianças, com os seus filhos. Quero aqui também agradecer ao Jonatas, ao Leandro, que estão aqui na parte da transmissão, e a todos os nossos outros irmãos que sempre estão envolvidos para que esses momentos aqui aconteçam e todos nós sejamos abençoados pela ministração da palavra do Senhor. Queremos aqui também deixar o nosso agradecimento ao nosso quinteto, a Jane, a Lilian, a Valéria, a nossa irmã Vanessa e também a Fernanda, ao Ministério de Música, que aí em outros horários tem também gravado todas essas músicas para que nós possamos aproveitar esses momentos aqui juntos. E eu quero aqui, irmãos, deixar alguns avisos para toda a igreja. O primeiro deles é que nessa próxima terça-feira, às 20 horas, se o Senhor assim permitir, nós teremos a nossa transmissão ao vivo com o programa Tá na Bíblia.
Na semana passada nós não pudemos tê-lo em virtude de problemas operacionais. Se o Senhor assim permitir, na terça-feira às 20 horas nós vamos retornar com essa transmissão. E lembrando que por hora todas as nossas transmissões vão ocorrer aqui na página do Facebook da nossa igreja. Às quintas-feiras, como nós já tínhamos falado anteriormente, nós não teremos mais a nossa transmissão. Os nossos coinos, que são os nossos grupos familiares, pequenos grupos, eles estão retornando à atividade, também de forma virtual. Então, assim, se o Senhor permitir, o Coinos Caçandoca, como tem feito ao longo desse período, eles vão se reunir na quarta-feira, às 20 horas. Se você deseja participar dessa reunião, você pode procurar o presbítero Álvaro ou a Camila. E o Coinos Moca vai se reunir na quinta-feira, também às 20 horas, pela plataforma virtual do Google Meet. Se você deseja participar, você pode procurar o presbítero Edson, ou o nosso irmão Celso Parra. Também lembrando, domingo, Escola Bíblica Dominical às 10 da manhã e o culto de domingo às 19 horas. Que ainda no próximo domingo continuará de forma virtual, em um primeiro momento aqui pela página do Facebook. Mas nós queremos aqui ressaltar algo que nós já veiculamos nas nossas transmissões e também nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Com a graça do Senhor, no dia 26 agora de julho, nós vamos começar as nossas atividades presenciais aqui na igreja. Nesse primeiro momento, a partir do dia 26 de julho, somente o culto noturno de domingo, às 19 horas, acontecerá presencialmente aqui na igreja. Todas as outras demais programações continuarão ainda de forma virtual. Mas louvado seja o Senhor que nos permite, nesse momento, com algumas restrições, com algumas limitações, mas já podermos nos reunir e congregarmos para louvarmos ao nosso Deus. E como falamos, nós precisamos cumprir algumas regras, e dentre elas é a de limitação do número de pessoas presentes no nosso templo. Nesse primeiro momento, embora o nosso templo tenha capacidade para mais pessoas, mas serão permitidas apenas o número de 130 pessoas no nosso culto. Sendo assim, com a graça de Deus, o número de membros da nossa igreja é bem maior do que esse. Nós então adotamos a modalidade de inscrição de participação no culto. Logo, você que deseja participar dos nossos cultos no domingo à noite, a partir das 19 horas, você deverá entrar no aplicativo da nossa igreja, da IPMoca. Aí na descrição nós temos o link para você nas lojas de aplicativos poder baixá-lo, e então você ali fará a sua inscrição de participação no culto. Se você que deseja participar, mas ainda não é cadastrado, ou que ainda não é membro, mas que deseja participar do nosso culto, você deverá enviar um e-mail para ipmooca@gmail.com. ipmooca com 2 Os @gmail.com. Pois lá nós vamos ou dar acesso a você ao aplicativo, ou vamos então fazer a sua inscrição para a participação nesse culto. Então, se você deseja participar, corra, faça a sua inscrição, ou já direto no aplicativo, ou envie e-mail para ipmooca@gmail.com para garantir a sua vaga, o seu lugar no nosso culto. Logo em seguida, para os próximos domingos, nós também vamos abrir as inscrições para que você e a sua família também possa participar. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana. Nós ainda teremos mais uma música, mais um louvor para nós encerrarmos,
para que você também tenha esse momento, como sempre temos feito, esse momento de nós aí darmos um abraço virtual em todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos e, se o Senhor assim permitir, até terça-feira. Barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. A minha fé firmada está em ti, Jesus. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro. És meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. A minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã. Tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Refúgio nas tribulações, meu amigo soberano.